Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. Eu não sei se você tem a tendência de observar os erros de outras pessoas e aprender com eles, ou aprender com seus próprios erros. O verdadeiro sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Seja sábio na sua maneira de viver. Seja sábio na sua maneira que você tem conduzido as coisas da sua vida. A palavra do Senhor, no livro de 1 Crônicas, vamos aprender uma lição que o nosso irmão Davi nos ensina. Capítulo 13, a partir do verso 6, que diz assim: perceba o que aconteceu. Então Davi com todo Israel subiu a Balá, isto é, a Kiriat-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus no carro novo e a levaram da casa de Abinadab. E Uzá e Aior guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, quando todo o seu empenho em cânticos com harpas, com alaudes, com tamborins, com zímbalos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quilom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Até aqui. O que isso tem a ver? Você pode estar me perguntando com a pergunta que eu iniciei a reflexão. Se você tem aprendido com os erros dos outros ou com seus próprios erros. Tem tudo a ver porque é uma lição que Davi nos ensina, que nós devemos ter atenção sobre orientações que Deus nos dá, sobre coisas, que devemos nos portar ou nos posicionar, para que outras pessoas não venham pagar o preço. Davi mesmo, com o seu entusiasmo, com sua boa vontade, com suas boas intenções, ele procurou trazer a arca para Jerusalém. Só que ele fez de uma forma errada, porque ele trouxe a arca e ele colocou a arca em cima do carro de bois. Em cima de um carro de bois, sem contar que a Bíblia diz aqui que Uzá e Aior guiavam o carro. Mas quando a gente vai para o livro de Números, capítulo 4, do 15 a 20, ali está as orientações que Deus já havia deixado para conduzir a arca. Mas só que Davi não se atentou nas orientações. Davi, ele não se importou com as possíveis consequências. Por causa de uma atitude, de um erro, por causa de uma atitude errada, por causa de uma negligência sobre um assunto, Davi colocou a vida de um homem à morte. Uzá morreu porque mesmo ele tendo cuidado quando o carro ali com os bois tropeçaram e a arca ia caindo, Uzá estendeu as mãos e tocou na arca
e foi fulminado ali na mesma hora. Talvez você esteja pensando assim, poxa, mas ele foi proteger a arca. Mas a questão não é a boa intenção, não é o que nós fazemos. A questão aqui é se tem uma orientação, se tem uma advertência, se tem informações sobre tal coisa e você faz ao contrário, você está desobedecendo. E Davi desobedeceu. Mas quando você vai olhar no capítulo 15, você vai compreender que Davi também aprendeu com seu erro a não fazer o que é errado, a se atentar para as orientações estabelecidas para algo, como nesse caso aqui, a arca. Ele foi, no capítulo 15 de 1 Crônicas, no verso 1, Davi, ele fez também casas para si mesmo na cidade dele. Davi preparou um lugar para a arca de Deus, arrumou uma tenda. Depois Davi disse, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Então Davi aqui no capítulo 15, ele percebe que o que ele fez no capítulo 13, no verso 16 em diante, foi errado. Ele agora faz de uma maneira certa, não prejudicando a vida de ninguém e colocando tudo no seu devido lugar, porque a arca só poderia ser levada pelos levitas, não por qualquer pessoa. Então, queridos, a lição que nós aprendemos hoje, que por mais que venhamos ter as melhores boas intenções, por mais que nós queremos proteger algo, mas se tem uma direção, se foi dada uma orientação sobre este assunto e você quer fazer o contrário, cuidado. Então, para você, se prepare para você assumir as consequências. Mas se você quer que as coisas não saiam fora do controle, não quer prejudicar ninguém, faça da maneira certa. Faça da maneira correta, da maneira que Deus está te instruindo, da maneira que Deus falou que você tem que fazer. Não queira ser sábio aos seus próprios olhos. Então tenha um pouco de diligência nas questões que exigem a atitude, posicionamento, decisão da sua parte. E se tiver orientações sobre e como fazer, faça da forma como Deus está estabelecendo. Não queira mudar a rota, não queira mudar a forma, não queira mudar o jeito, porque você vai pagar preço e você pode fazer pessoas morrerem. Muitas das vezes pode até ser mesmo a morte física, mas aqui também pode retratar a morte dos sonhos, a morte da esperança de alguém, ou até a morte espiritual de alguém. Então, cuidado quando o assunto se retrata ou envolve outras pessoas. Davi aprendeu com seu erro. Ele aprendeu com seu próprio erro e não fez mais o que era errado, concernente à condução da arca. Então, cuidado, tá? Aqui Davi traz uma lição, vamos aprender com Davi, que as coisas de Deus é santa, as coisas de Deus não é qualquer coisa. As coisas de Deus, principalmente quando se trata da glória dele, não é de qualquer forma que nós devemos prosseguir. Há uma reverência, há um temor e há uma instrução e direção como fazer. Então pensa bem direitinho como é que você está conduzindo as coisas que Deus já orientou para você, como é que você está encarando ou tomando decisões para coisas que Deus já te deu as coordenadas, como prosseguir ou como as coisas podem acontecer. Não saia da direção, não saia da vontade de Deus. Fica na posição para que você tenha êxito e que você possa se alegrar e que Deus mais ainda se alegre com o que você está fazendo, que é obedecer. Eu quero orar por você, fecha teus olhos. Senhor Jesus, nosso Deus amado e Pai,
Eu quero apresentar esta pessoa que está orando comigo, Pai. Muitas das vezes o Senhor nos dá orientações, muitas das vezes tem instruções para seguirmos no caminho e por alguma razão ou outra, até achando que o que a gente pensa é o certo, a gente faz de maneira diferente, de maneira contrária, desobedecendo a tua palavra, desobedecendo a tua vontade. E como consequência pagamos o preço em cima disso. Mas nesse dia de hoje, olha para esta pessoa, Pai, que é obstinada a sair da tua vontade, que ela possa tomar uma decisão hoje e se afirmar contigo, que ela possa fazer o que é certo, que ela possa fazer aquilo que o Senhor já estabeleceu para ela fazer. Que ela venha ter a consciência de que a desobediência, a condução do seu próprio caminho, do seu coração é enganoso e pode levar até a morte. Mas colocar a certeza no coração de que vale a pena obedecer ao Senhor para que essa pessoa possa ter bom êxito, para que a pessoa possa agradar a Ti. Essa é a minha oração nesse dia de hoje que eu faço em prol da minha vida, em prol da vida de cada um que ora comigo. Nos ensina a sermos obedientes. Nos ensina a andar segundo a Tua vontade, na instrução, porque não tem maior instrução do que a palavra. É a bússola para o ser humano, é a conduta de vida para o ser humano. Em nome de Jesus. Deus os abençoe. Fique com Deus.